Então, do livro O Poder do Subconsciente, já conhece, Joseph Murphy, tem um capítulo que fala sobre a técnica do obrigado. É esse realmente o nome, técnica do obrigado. Então, você sabe que o Joseph Murphy, ele tem nos livros dele, de maneira geral, ele fala muito sobre Bíblia, sobre versículos, sobre personagens bíblicos. E você e eu, porque eu não sou cristã, não precisamos ser também pertencentes a nenhuma religião específica, ao cristianismo, no caso, para podermos receber e fazer esses mantras, essas preces que o Joseph Murphy nos ensina, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre o que ele diz aqui nesse capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Ó, a técnica do obrigado. Aí ele vai falar de Paulo, da Bíblia, vai recomendar que façamos nossos pedidos com louvor e agradecimento, beleza. E aí, a oração do agradecimento, né, ou do agradecido, diz ele, está sempre aberto a quem? As forças criadoras do universo. E aí ele ensina como exemplo, olha, um pai promete ao filho que lhe dará um carro se formar. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido. Entenderam mais ou menos? Foi bem legal esse exemplo que ele deu. Mas já se sente feliz, agradecido, estando alegre como se já estivesse realmente recebido. É dessa maneira que nós, eu e você, temos que fazer as nossas preces, com a técnica do obrigado. Ah, obrigada, sei lá, pela casa própria, obrigada pelo casamento, a festa de casamento, ou a lua de mel, ou o emprego. Pronto, agradeci, mas já me sinto que alegre, porque foi o meu pai, segundo o exemplo aqui do livro, O Poder do Subconsciente. Meu pai me prometeu, meu pai me disse, ó, se você se formar e tal, eu vou te dar um carro. Ele não tá querendo dizer que pra gente ganhar, como muitas pessoas fazem aí dentro da lei da atração, gente. Eu já vi testemunhos de pessoas falando que realmente, lógico que depois entenderam que não era bem assim, que faziam barganha para receber coisas com Deus, conhecendo já a lei da atração. Conhecendo pouco, na verdade, porque para fazer isso tem que conhecer pouco. Mas eu entendo, eu não estou julgando ninguém. Eu entendo porque é o desespero fazer a gente ficar assim. Eu entendo. Bom, continuando aqui então. O jovem do exemplo ainda não recebeu o carro, tá? Mas já se sente o quê? Feliz e agradecido. Se sabe o quê? Que o pai vai cumprir, que o pai cumprirá com a promessa. E aí, mesmo ele não tendo recebido o carro ainda, ele já sente como se já tivesse o carro, se já tivesse recebido o carro, com alegria, com gratidão, onde? Em sua mente. Aí o Joseph Murphy, ele relata aqui um exemplo de um homem chamado Broken, Senhor Broken, que ele aplicou essa técnica, ele aprendeu, né, a técnica do obrigado e começou a aplicar. E ele vivia dizendo para si mesmo no momento de crise: as contas estão se empilhando, estou sem trabalho, tenho 3 filhos e nenhum dinheiro. O que farei? E era assim, todas as noites, manhãs, durante cerca de 3 semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras: agradeço, Senhor, por minha riqueza. Então ele aprendeu certo e ele mudou aquelas repetições negativas, aquelas repetições desfavoráveis que só deixava com que o Sr. Broke vibrasse baixo, certo? Então ele atraía mais contas. Até no livro O Segredo você vê lá. Quanto mais você pensa num problema, mais problema você tem, certo? E aí ele aprendeu e começou então a fazer a seguinte prece, ou então o seguinte agradecimento. Vamos lá, gente. Agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. E aí, não é só isso. O Sr. Broke também, além de dizer isso, ele imaginava que estava dirigindo ao poder, que estava sendo dirigido ao poder e inteligência infinitas
que estavam dentro dele. Ele sabia que não podia ver essa inteligência criadora ou mente infinita, mas ele estava vendo com o olho interior da percepção espiritual. Que ele entendia que o seu pensamento, a sua pensamento e imagem, certo? Era a primeira causa relativa ao dinheiro. E o seu pensamento, sensação, era substância de riqueza desembaraçada de condições anteriores de qualquer espécie. Então, eu vou repetir essa parte. Ó, ele entendia, ele aprendeu, ele começou a entender que o seu pensamento e imagem, aquele que ele tinha como imagem, pensava naquela imagem, era a primeira causa relativa ao dinheiro, entre outras coisas, alimentos, posição e assim por diante, tá? O seu pensamento ou sensação. Então, o primeiro é o pensamento imagem, a imagem, e o segundo é o pensamento sensação, o que você está sentindo, o que o Sr. Brooke sentia. Ele entendeu que essa substância de riqueza desembaraçada de condições anteriores de qualquer espécie, e por isso ele repetia obrigado, Senhor, inúmeras vezes. Sua mente e coração eram alcançados a ponto do quê? Da aceitação. Então a gente tem que agradecer que aí o medo, o desespero desaparece. Então, isso não quer dizer que às vezes o medo não vai aparecer, ou pensamentos de frustração, pobreza, desgraça. Isso não impede, infelizmente, que venha à nossa mente. Porém, porque eu falei infelizmente porque poderia ser mais fácil, claro. Poderíamos estar num grau de iluminação tal que não pensaríamos nem um segundo nessas coisas, não é verdade? Mas vamos lá então. Isso acontece com todos nós, certo? E aí ele voltava a dizer, quando esses pensamentos então de medo, frustração, pobreza, desgraça vinham à mente dele, o que ele fazia? Ele dizia: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Quantas vezes fosse necessário até ele ficar mais calmo, certo? O que acontece nesse momento, gente, quando a gente começa a fazer essas repetições? Porque antes, até sem querer, conhecendo ou não a lei da atração, os mecanismos do que se pode ou não pode fazer, sentir, que seja, falar, conhecendo ou não esse mecanismo da lei da atração, ainda assim nós cometemos vários erros, nós oscilamos. Eu oscilo, você oscila, todo mundo aqui que está aqui oscila, beleza? Ou já oscilou, né? Ou já oscilou muito mais antes. Mas quando começa a repetir sem perceber, eu sou pobre, e agora não tenho dinheiro, e agora minhas contas estão chegando, o que eu. Fazer repetições, até involuntárias, assim, no sentido de não perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? Qual é o resultado? Você atrai mais coisas negativas, certo? Certo. E aí, quando você começa a perceber, ou não até, depende da pessoa, da situação, do momento, e que tem que falar o contrário, tem que repetir sim, mas o contrário, o que acontece com a nossa mente? Ela o que? Se recondiciona. No caso aqui do Sr. Brooke, houve um recondicionamento da mente dele à ideia de riqueza, que depois realmente veio aconteceu na vida dele. Segundo aqui o livro do Joseph Murphy, tá? O Poder do Subconsciente. Eu não conheço o Sr. Brooke, então, segundo aqui o livro do Sr. Joseph Murphy. Então, a sequela, a sua oração é bastante interessante. Bom, essa pessoa encontrou um antigo empregador que não via há 20 anos, encontrou na rua, de tanto, entendeu? De tanto ele fazer, ele repetir e dizer obrigado, ele encontrou um antigo empregador que ele não via há 20 anos. Ele encontrou na rua. E aí, conversa vai, conversa vem, o homem, né, esse ex-empregador, ofereceu ao Sr. Brooke uma posição bastante lucrativa. E já até adiantou um valor para ele. Em dólares, né? Naquela época deveria ser muito dinheiro, em relação a hoje, muito, não sei, $500 naquela época. E aí ele adiantou como um empréstimo temporário. E aí, o que aconteceu depois de um tempo?
O Sr. Brooks se tornou vice-presidente da companhia para a qual trabalha, ou trabalhava, não sei se o homem é vivo ainda. Ele fez uma observação em certo momento, depois de tantas maravilhas acontecerem em sua vida, da seguinte maneira: nunca me esquecerei das maravilhas da frase obrigado, Senhor, que operou verdadeiras maravilhas em minha vida. Olha só que legal. Então, esse aqui foi o método que, gente? Obrigado, certo? A técnica do obrigado que está no livro do Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Um beijo no coração.